E aí, pessoal, beleza? Caramba, quanto tempo, hein? Na aula de hoje, basicamente, a gente vai falar um pouco sobre dicas sobre responsividade dentro do React Native, hein? Então, bora lá pro código, hein? Ao começar aqui, eu aproveitei aqui dentro daquele repositório que eu já criei dentro de animações. Se você não conhece esse repositório, basicamente é porque você não me segue lá dentro do Instagram, então segue lá, por favor, é lucasveloz.dev. Tá bom, eu comecei uma tela aqui chamada Responsive. Basicamente ela vai ser pra gente utilizar as dicas de hoje. E o que a gente vai escrever hoje, basicamente, vai ser alguns códigos que vão ajudar a gente na responsividade do dia a dia. Vão ser algumas dicas. Mais pra frente eu vou soltar uma aula onde a gente vai aplicar responsividade realmente dentro de um projeto real e tudo mais. Mas essas dicas já vão ajudar a gente bastante. Vou fazer o passo a passo. Primeira coisa é lembrar do platform do próprio React Native. É legal a gente também lembrar do Safe Area View. É bom também, além de tudo isso, a gente lembrar de algumas outras peculiaridades, mas antes eu vou apresentar essas duas aqui. Vamos lá. Eu vou começar criando uma view mesmo, e dentro dessa view eu vou criar outra view. Eu vou escrever sem styled components, mais agnóstico possível, só para a gente poder aplicar da forma mais básica possível. Então aqui a gente vai aplicar um styles.container. E aqui a gente vai aplicar um style de styles.box. E aqui vamos criar um stylesheet.create container. E aqui a gente vai dar um flex1. Uma boa prática, basicamente, a gente já vai começar aqui, é lembrar do Flexbox. Então, o Flexbox basicamente deixa a gente fazer coisas muito responsivas sem a gente ter que pensar em porcentagem, coisas do tipo. Então vamos lá. A gente já tem um container e vamos criar também um blocks aqui. Eu vou criar uma... Quando a gente coloca uma width e uma height absoluta assim, elas não são responsivos, mas dependendo do objeto que a gente quer fazer, é realmente melhor assim do que a gente pensar em responsividade. Mas por enquanto tá ok, tá? Então eu vou só colocar um background color aqui. A cor que eu vou colocar é FF0066. E fazendo isso a gente já tem essa box aqui. Tá, então vamos lá. Eu quero alinhar as coisas no meio, como que eu faço? Basicamente a gente usa Flexbox mesmo, então Align Items Center. Ele já vai alinhar pra gente aqui na parte da horizontal. E na parte vertical a gente pode dar um Justify Content, dando Center. Lembrando que essas medidas elas mudam de acordo com a orientação que a gente está dando. Então, se a gente colocar a direção diferente, né? Então colocar um Flex Direction como row, ele vai continuar dando do mesmo jeito, só que eles alinham agora coisas diferentes. Por exemplo, Align Items agora ele está alinhando na parte vertical e não na horizontal. Então é interessante a gente lembrar dessa parte. Beleza, perfeito. A gente já tem alguma coisa alinhada no centro. Mas vamos brincar um pouco com responsividade também. Vamos pensar que a gente tem um layout onde ele tem que ser dividido a tela toda em duas partes. Uma parte que vai ser azul em cima e uma parte que vai ser vermelha embaixo. Então vamos dizer que a gente tem um container grande que ele vai ser dividido em dois subcontainers. E como que a gente faz isso? Vamos ter duas views aqui. Eu vou colocar como subcontainer. Na verdade, como a gente está usando o style sheet, né? Eu vou usar um vetor. Aqui eu vou dar um styles.subcontainer. Aqui também. Só vou criar aqui o subcontainer. Ele vai ter um flex de 0.5. Por quê? Porque eu quero que ele ocupe metade de tudo. Então, como o container ele já está aplicando flex para tudo, então ele tem 100% de largura, 100% de altura, ele vai ocupar 50% da tela aqui pra gente. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Basicamente a gente tem um subcontainer. Agora vamos criar uma outra estilização aqui. Eu vou colocar aqui mesmo. Vou colocar que vai ser um background color como blue. E a gente já vai ter alguma coisa aqui já. E aqui embaixo eu vou duplicar isso aqui e vou colocar como red. Então o que está acontecendo aqui? Por que ele não está mostrando? Por conta dessas duas propriedades. Como eu estou colocando flex, que ele também tem o flex shrink, ele está tentando diminuir para ele caber no meio, só que isso acaba dando problema. Então, quando a gente tira isso aqui, deixa só o flex, ele vai acabar mostrando aqui que eu realmente tenho 50-50, né? Então, perfeito. A gente já tem uma responsividade interessante. Agora, por exemplo, se eu colocar 0.6, não vai acontecer nada, porque os dois vão estar tentando estar 0.6. Mas, por exemplo, agora aqui, ó, eu vou dar um flex
0.7. E só de eu fazer isso, ele já vai estar empurrando um pouco aqui. Eu vou colocar o flex aqui de 0.3. E aí a gente termina de empurrar. Então agora o layout está totalmente responsivo, pensando em qualquer dispositivo, né? Porque isso vai sempre estar se ajustando de acordo com o tamanho do dispositivo. Vamos continuar pensando aqui. Uma coisa muito comum dentro de layouts complexos e bonitos também, né? É pensar que, na verdade, o container ele tem um padding lateral, né? Então vamos começar a adicionar. Normalmente, quando a gente pensa nisso, é comum a gente ter uma medida que ela vai ser absoluta mesmo. Então ela vai ser única e a gente não pensa em porcentagem, coisa do tipo. Então, vou fazer um comum aqui, que basicamente eu quero que na minha vertical eu tenha... Vertical não, na minha horizontal. Eu quero um pad de 20, né, basicamente. Então, aqui a gente já tem nosso espaçamento. E agora vamos pensar um pouco no iOS, né? Então, ele tá pegando aqui embaixo, eu não gostaria que ele pegasse aqui embaixo. Então, como que eu posso fazer? Algumas pessoas, eles fazem, basicamente, então, padding vertical. E a gente pega aqui um platform do React Native. A gente pega o OS para saber qual é o dispositivo. E aqui eles perguntam, se for iOS, eu quero dar 20 de padding. Caso for Android, né? Qualquer outro, na verdade, vai dar 0. E aqui a gente já tem o padding, né? Mas, o que a gente também pode fazer, em vez de dar o padding? Eu vou comentar que ele vai voltar a dar normal, né? A gente pode importar o Safe Area View. E aqui, ele vai colocar tudo aqui dentro pra gente. Aqui eu só vou dar um style de flex zoom, só para ele poder colocar tudo aqui dentro. E agora, tá vendo que ele já tá bem mais dentro aqui? Porque ele pega ali o que realmente é interessante da gente colocar dentro da view. Como eu tô com esse header aqui, ele também tá dando um padding aqui pro top. Algumas pessoas não gostam do Safe Area View, então um bom jeito de tirar ele e pensar direitinho, como que a gente mudaria isso aqui, é usando alguma biblioteca externa. Uma biblioteca bem comum é o React Native iPhone X Helper. A gente instala ele aqui, é bem levezinho, é bem interessante. A gente basicamente copia esse nome aqui. A gente dá um npm install ou um yarn add e o nome da biblioteca. Vou instalar ela. Ela é bem levinha mesmo, porque ela realmente é bem interessante pra gente. Vou mostrar aqui. iPhone X Helper. Dentro dela, olha isso, só são essas funçõezinhas, elas são coisas do próprio React Native, sem usar coisa externa, né? E aqui a gente pode ver que a biblioteca é bem bobinha, né? Ela é fixa aqui pra gente, mas como isso aqui é bem pouco pra gente não ter que escrever, a gente instala ela. É coisa besta. E aí, como que a gente faz? Eu posso pegar o vertical aqui, né? Então, como que eu pego aqui? Eu diria que eu queria dar 20 pra todo mundo. Mas, por exemplo, vamos dizer que a gente só quer dar pra o iPhone. Eu só quero pegar aquele bottom aqui, ó. Essa navegação de baixo aqui, ó. Eu queria tirar ela. Eu não queria dar um fixo de 20. Porque isso aqui também vai estar dando pro Android. Aqui dentro do iPhone X Helper, a gente tem o Get Bottom Space. Ela é uma funçãozinha. E a gente pode usar ela aqui, ó. Quando a gente usa, ela vai retornar 0 quando é no Android, basicamente. E quando é no iOS, ele vai retornar já um número aqui safe pra gente utilizar, ó. Tá vendo? E a gente pode somar isso mais algumas coisas. Vamos dizer que, por exemplo, no Android é 0, mas eu também quero ter um 20 ali. E aqui no iOS, a gente já tem um número, mas eu quero adicionar mais 20. A gente pode fazer também, sem o menor problema. E aqui a gente pode colocar só padding bottom, né? E lá no header, quando não tiver esse header, a gente pode também usar o get status bar height. Beleza? Coisa simples. Vamos pro próximo. Agora vamos pensar em bibliotecas de responsividade. Nosso maior problema mesmo é com fonte, com responsividade de texto, né? Quando ele entra ali dentro de um tablet, coisa do tipo, fica bem difícil de ver. Então, tem duas bibliotecas bem famosas. Essa aqui eu não gosto muito, eu acho que ela faz. A gente consegue fazer de outras maneiras, de forma mais nativa mesmo, no próprio React Native. Mas ela é interessante se você quiser dar uma olhada. E tem outra que é bem interessante, que é o Responsive Font Size, que ele também é muito legal, eu utilizo ele. Mas a gente consegue também fazer de forma nativa, usando a biblioteca do próprio React Native. Porém, normalmente na maioria dos projetos, como você não quer fazer esse utils e tudo mais, é interessante a gente utilizar ele sim. Então vamos lá, vou criar aqui dentro de um text fala galera,
Lucas Veloz aqui. A gente tem ali, vamos alinhar isso aqui. Então, Justify Content Center, Align Items Center. Beleza. Agora vamos deixar essa fonte responsiva, né? Como que a gente poderia fazer? A gente instala a biblioteca, né? Então, Yarn Edge. E dentro daqui, a gente tem dois métodos bem interessantes. O método que eu mais utilizo e o mais interessante para mim, basicamente, é esse método bem aqui. Eita, Responsive Font Size. É esse bem aqui, RF Value. Eu não gosto muito do porcentagem, porque às vezes ele é uma faca de dois gumes. Então eu prefiro que ele faça esse cálculo aqui com o valor mesmo. A gente dá um valor fixo, ele calcula de acordo com a densidade de pixels de cada dispositivo, beleza? A gente pode passar um style aqui, por exemplo. E aqui a gente tem um font size, que seria de 20, vamos dizer. Aqui ele seria 20 para todas as plataformas. Mas como a gente quer uma coisa mais responsiva para cada plataforma, densidade de pixel, a gente pode passar essa função, que é o RF-Value, e ele já vai ficar responsivo agora pra gente, beleza? Então aqui, como eu estou no iPhone 12, que a densidade dele é bem grande, assim é mais ou menos o 20 pixels responsivo, beleza? Acho que é isso de fonte também, uma dica bem rapidinha, bem interessante. E eu vou fazer outra coisa que as pessoas normalmente não falam também. E aqui dentro do React Native a gente tem o Pixel Ratio, que é uma biblioteca que não se fala muito dela. Basicamente, olha aqui, galera. Ela tem muita coisa interessante pra gente, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o Get Font Scale. Esse Get Font Scale aqui, ele basicamente retorna o número da nossa fonte de acordo com a acessibilidade do próprio dispositivo. Então, por exemplo, se uma pessoa vai lá e aumenta a fonte, fala assim, ah, eu não quero a fonte tão grande no meu celular, a gente consegue pegar essa informação daqui, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, se a gente vier aqui, dá um consolelog.pixelratio.getFontScale, e a gente consegue ver aqui, ó, 1. E aqui a gente também tem um get, por exemplo. Esse get vai retornar 3 para mim, por conta que a densidade de pixel do meu dispositivo iPhone 12 é 3. A gente pode multiplicar aqui, por exemplo, então. Olha, se eu fizesse isso aqui, olha o tamanho que vai ficar, entendeu? E aí acaba que a gente vai ter que fazer um cálculo aqui que acabaria não sendo tão interessante pra gente. E o RF Value faz isso de uma forma bem simplesinha lá, uma biblioteca muito extremamente leve, então a gente acaba usando ela, porque a gente acaba fazendo um cálculo muito maior. Então, tipo que, multiplicado por 0.3, ou é 0.5, alguma coisa assim. Depende de cada projeto. E aí a gente faz isso mesmo. Tanto que aqui, ó, aqui ele dá certinho, ó, os get aqui, de acordo com o tamanho do dispositivo, o get font scale, de acordo com o display lá do próprio dispositivo, o get pixel size for layout size. Isso aqui também é interessante, a gente manda um número aqui e ele retorna pra gente, ó. Então, por exemplo, se eu mandar um pixel ratio.get pixel size for layout size e eu mandar aqui pra mim um 20, por exemplo, ele vai ficar do tamanho do dispositivo, que é basicamente aquele cálculo que a gente fez ali vezes o ponto get, né? Então, basicamente é isso. Acho que essas são as principais dicas que a gente pode dar. E depois eu faço um vídeo mostrando na prática mesmo. Esse vídeo aqui eu gostaria muito de saber quando eu era iniciante, beleza? Muito obrigado por ver o vídeo. E é isso, até a próxima, hein?